Aula 54.1. Chegamos à nossa revisão de recuperação. Você que não alcançou esse momento, agora é com você e comigo. Quais assuntos que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje? Olha aí a aula que nós iremos trabalhar. Nós iremos trabalhar a Contra-Reforma Católica, a conquista da América. Nós iremos trabalhar o mercantilismo e monarquias europeias, aqui na aula 54. Desculpa, retificando, é aula 59, aula 54. Então, são os assuntos: a reforma protestante, a conquista da América, o mercantilismo e monarquias europeias. É interessante nós vermos esse assunto, aluno. É interessante nós observarmos esse assunto, que a gente começa com a reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Nós tivemos um momento que a igreja, ela tem uma mobilização, a igreja, que as pessoas elas vão condenar a usura, vão condenar as práticas da igreja católica, e é feita uma reforma protestante. Martinho Lutero, John Calvino, uma ruptura com a igreja católica. Só que essa ruptura, ela não fica por aí, não. A igreja católica vai fazer sua contra-reforma. E dentro da contra-reforma que é a igreja católica, nós vamos ter o Tribunal da Inquisição sendo recolocado, nós vamos ter a Companhia de Jesus, nós vamos ter o catecismo, nós vamos ter os sacramentos, são vários sacramentos aí, o batismo, a ordem, o matrimônio, a extrema-unção, são 7 os sacramentos aí que vão ser colocados. Nós vamos ter, então, a igreja fazendo essa contra-reforma. A igreja dizendo, não é bem assim, não. Nós precisamos rever. E a igreja, ela fez até o barroco como a contra-reforma também através da arte. Então, olhem na tela para vocês. Nós temos essa primeira aula aí, essa contra-reforma católica, essa aula 45. A reação do católico contra o avanço protestante. A ordem dos jesuítas, o Concílio de Trento, a Inquisição. Então, é lá no Concílio de Trento, chega lá no Concílio de Trento, quando chegou lá no Concílio de Trento, o Concílio de Trento vai definir, olha, isso daqui pode, isso daqui não pode, tem os index, tem os sacramentos, nós temos aqui... O Concílio de Trento, na realidade, ele vai criar mecanismo de frear a reforma protestante. A Igreja Católica, ela vai estar reagindo, e ela reabre a crueldade, reabre o Tribunal da Inquisição. Reabre o Tribunal da Inquisição, que não foi fácil, o Tribunal da Inquisição. Cria a Companhia de Jesus, os jesuítas. Inácio de Loyola vem e diz, olha, eu quero ser soldado de Cristo, eu quero criar a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus, ela sai catequizando todos os povos, sai catequizando esse novo mundo que vai ser descoberto. Tá certo? Então, na tela de vocês aí, na aula 45, então, nós vimos essa contra-reforma. Essa reação da igreja foi imediata para punir os rebeldes. Para as ideias não se propagarem, o mundo cristão rompeu a unidade perdida. O movimento protestante avançou pela Europa conquistando seguidores. Só que a igreja não vai deixar barato isso daí, não. A ordem de Jesus e os jesuítas. Houve o Concílio de Trento e estabelecimento da Inquisição. 1540, o Paulo III aprova essa criação da ordem dos jesuítas. Frei Inácio de Loyola aí, vai ser uma figura principal para a fundação dessa Companhia de Jesus. Então, é um grande exército mesmo partindo para a batalha. Aqui também nós nos deparamos com a aula 49, a conquista da América, o Tratado de Tordesilhas de 1494, a política, a economia e a cultura, os maias, os astecas e os incas. Dentro desse momento, Portugal e Espanha são os pioneiros a sair para essas grandes navegações. Quando eles saem para essas grandes navegações, Portugal e Espanha, eles vão dizer, olha, nós precisamos formar um tratado. E nesse tratado vai definir que terras, de um lado, pertencem ao Portugal, tantas léguas e tudo,
da ilha pertence a Portugal e tantas léguas pertence à Espanha. Então, eles dividem basicamente o mundo ao meio nesse Tratado de Tordesilhas. Nós temos aí a separação, dentro desse tratado, a separação do mundo ao meio entre Portugal e Espanha. Então, eles achavam que eles saíram para a conquista e o mundo pertencia a eles. E essa conquista dessa nova terra, ela passa por uma política econômica e cultural. É levada a língua, é levado os costumes e é levado o sistema colonial, aquela dependência econômica que a colônia tinha para com a sua metrópole elevada nesse momento. Os povos que os espanhóis vão se deparar são com os incas, com maias, com os astecas. Era um povo já estruturado, faziam pirâmide, já tinham seu calendário, já tinham sua formação. Os incas, os maias e os astecas, então, eles já têm a sua organização social estabelecida. Eles têm os maias fortíssimo ali, com calendário, construiu pirâmide, templo. Então, tem toda uma estrutura dos incas, os maias e os astecas, aí eles têm toda uma estrutura já social, e os espanhóis chegaram com a pólvora, com o cavalo e com a religião, e acabaram com esses povos. Exploraram o ouro, exploraram a riqueza, exploraram a prata desses locais. Tá certo? Olhem na tela de vocês aí, essa aula 49, então, nós nos deparamos com os maias. Os maias, que era a civilização que desenvolveu na península do Yucatán, na América Central, no século VII. Eles já plantavam milho, feijão, batata, doce, reconheciam o ferro, a roda, o arado e o transporte de animais. A sociedade era dirigida por poderosos sacerdotes. Então, os maias já... Isso aí vocês estudaram na aula, daqui nós só estamos fazendo uma revisão dessa aula que vocês já estudaram para a prova, conforme o cronograma de vocês. Aí nós nos deparamos com os incas. Os incas, ele tem uma civilização que desenvolveu na região do Peru, Bolívia, Equador. Os incas ficam muito próximos aqui de nós, muito próximos aqui nos Andes, e no norte do Chile. Então, fica próximo da Bolívia, Peru, Bolívia, Equador e Chile aqui, que são próximos, vizinhos nossos praticamente, vizinhos do Brasil. Alcançou seu esplendor no século XIV, seu esplendor. O Império Inca chegou a ter 20 milhões de habitantes. Meu Deus do céu, era um império bem consolidado, mas que foi eliminado pelos espanhóis. Os espanhóis eliminaram esse povo, vão atacar esse povo. Eles já plantavam milho, plantavam batata doce também, o tabaco, desenvolveram a tecelagem, a cerâmica, a metalurgia, o bronze, o cobre, sabiam trabalhar metais preciosos como ouro e prata. Então, nós estamos aí diante desses povos que são chamados povos pré-colombianos. Então, nessa aula nós vimos o Tratado de Tordesilhas, nós vimos essa estrutura política e nós vimos esses povos pré-colombianos que vão aparecer aí neste momento. Aí nós entramos numa outra aula, na aula 50. A aula 50 ela falou sobre mercantilismo. O mercantilismo, é interessante nós olharmos, nós temos uma classe social chamada burguesia. A burguesia ela começa a aparecer na Europa no momento que tem um renascimento comercial. O comércio reaparece na Europa. E reaparece junto com esse comércio uma nova classe social chamada burguesia. A burguesia ela se alia ao poder absolutista. Se alia ao poder absolutista. E o poder absolutista tem como seu pressuposto econômico o mercantilismo. Lembra que o mercantilismo ele buscava o equilíbrio da balança comercial favorável, ele buscava um metalismo, o acúmulo de ouro, prata, como uma forma de fortalecimento. Ele buscava também o início da manufatura, da pequena indústria dentro do país, para o país se fortalecer. O mercantilismo, ele também apoiava o colonialismo,
aquela exploração lá da colônia. Tudo isso o mercantilismo estava envolvido, estava explorando. Ele está dentro desse contexto. E se não bastasse, o mercantilismo ele vai financiar a arte barroca. Depois do Renascimento lá, nós tivemos uma nova arte que vai aparecer, que vai ser a arte barroca. A arte barroca que vai ser utilizada para dar um freio também na Reforma Protestante, porque a Igreja Católica utilizando daquele detalhe, daquelas formas, para dizer, olha, nós temos aqui uma imponência, nós temos aqui uma arte que ela te leva ao delírio divino, te leva ao êxtase divino. Nós temos uma arte que vai salvar tua alma, vai fazer tu não ir para o inferno. Então, venha para a Igreja Católica, venha participar disso daqui. E ela tem o absolutismo, ela tem a arte barroca junto dentro dessa estrutura. Aí nós vimos alguns teóricos do absolutismo, os teóricos do absolutismo, como Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel defendia a questão os fins justificam o meio. Nicolau Maquiavel, então, ele trazia essa questão dos fins justificarem os meios. Junto com Nicolau Maquiavel, nós vamos ter Jean Baudin. O Jean Baudin, ele acreditava já num poder divino, que o poder seria divino, emanado de Deus para o rei. Jacques Bossuet também ele vai defender que o poder é divino, que o poder é emanado por Deus, que o rei é um representante de Deus na terra, que o rei não pode ser submisso à igreja, que a igreja tem que ser submissa ao rei. Aí entra Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele diz que não é assim que funciona. Thomas Hobbes vai dizer que o Estado ele tem que ser um controlador do contrato social. Um contrato social que existe e o Estado ele vai fazer esse controle desse contrato social. Thomas Hobbes. Tá? Então, na tela de vocês aí, nessa aula, então, nós estamos vendo aí o mercantilismo, que foi um sistema econômico do absolutismo. Não esqueça disso. Predominava a ideia de acúmulo de riqueza para o desenvolvimento do país. O mercantilismo foi marcado pela interferência do Estado na economia. O Estado diretamente está intervindo na economia. Esse sistema taxava os produtos estrangeiros nas alfândegas, acumulava metais preciosos, realizava o pacto colonial e estimulava a industrialização do país. Olha aí, tudo isso característica desse sistema mercantilismo, deste mercantilismo que vai aparecer neste momento. Mercantilismo. Teóricos absolutistas, outro assunto que nós vimos nessa aula. Vimos que os principais teóricos que eu falava ainda agora para vocês foi Nicolau Maquiavel, os fins justificam os meios, Jean Baudin, que defende o direito divino, assim mesmo como Jacques Bossuet, que defende o direito divino. Que o rei é o representante direto de Deus na terra. Aí Thomas Hobbes não, ele vai dizer não, nós precisamos dar ênfase nesse rei para ele fazer o controle da violência dentro de um contrato social. Contrato social que a população vai fazer. O político bem... Olha aí a frase aí maquiavélica. O político bem-sucedido sabe o que fazer e o que dizer em cada situação. Então, esse teórico defendia o absolutismo, eles tinham esse argumento aí. O poder do monarca era dado por Deus. Ou, como Maquiavel dizia, os fins justificam os meios. Aí nós entramos na nossa aula 51, que também é a aula do assunto da nossa prova, aula 51, onde nós vimos as monarquias europeias, o clero, a nobreza e a burguesia, a monarquia em Portugal, a monarquia na Inglaterra, a monarquia na França e a monarquia na Espanha. Nessa aula, essa aula aí, o professor Luiz Maia foi bem enfático quando ele falou nessa aula sobre o clero. Qual era o papel do clero?
O clero que tentava ali se fortalecer dentro de um poder. A nobreza que ela estava perdendo espaço. Estava perdendo espaço para essa nova classe social, essa nova classe social que seria a burguesia aparecendo aí. A burguesia vai dizer, opa, peraí, como é que eu estou sendo rico e eu não tenho poder? Porque a nobreza que eu estou sustentando, essa nobreza, é quem tem o poder. Ela vai questionar isso aí. Por isso que em muitos lugares, a burguesia ela vai comprar títulos. Que o título só poderia ser de sangue, né? Descendente de sangue. Mas ela vai dizer, não, eu preciso comprar título, eu preciso entrar no poder. E ela tenta entrar no poder, só que ela não tem um poder ali reconhecido. Ela tem dinheiro, mas não tem reconhecimento de poder. Essa burguesia lá na frente, quando ela sente isso, que ela não consegue entrar dentro desse esquema do poder, porque a nobreza ela sempre vai estar tirando a burguesia, ela vai dizer, então, eu vou tomar esse poder para mim. E vai chamar isso de Revolução Francesa. Mas isso é lá na frente, isso é lá o ano que vem que nós vamos ver essa matéria. A monarquia em Portugal, Portugal se estruturando dessa monarquia, essa monarquia fortalecida com as grandes navegações, assim mesmo com a monarquia espanhola, que começa com o reino de Castela, Aragão, se fortalecendo nisso aí. A Inglaterra, Elizabeth, Elizabeth, absolutista, total absolutista aí, assim mesmo como na França. Na França, Luís XIV, essa representação do absolutismo de Luís XIV. Na tela para vocês aí, então, nós estamos vendo aí essa monarquia em Portugal. Foi um dos primeiros países da Europa a se consolidar com um governo forte, centralizado na pessoa do rei. A formação da monarquia portuguesa iniciou-se nas lutas pela expulsão dos árabes no século VIII. Então, os portugueses expulsaram os árabes do seu território. Depois foi a vez dos espanhóis. Os espanhóis também lutaram para expulsar os árabes do seu território. Essa chamada Guerra de Reconquista, a Guerra de Reconquista, essa guerra contra os povos árabes aí. Foram fundados, então, vários reinos, entre eles o reino de Aragão, Navarra, Leão e Castela. Aí nós temos aí a Guerra de Reconquista. Momento que os árabes são expulsos dos seus territórios. Agora nós temos o poder consolidado. E na Espanha? Na Espanha, nós vamos observar a formação da monarquia espanhola está ligado a essa guerra de reconquista. Olha aí, ó, a chamada guerra de reconquista que eu falo para vocês. Portugal pega a sua terra de volta, agora é a vez da Espanha. A Espanha que vai lutar contra os árabes e vai reconquistar as suas terras da Península Ibérica. 1469, nós temos um casamento que vai transformar a Espanha. O casamento de Fernando, que era herdeiro do trono de Aragão, com Isabel, que era irmã do rei de Leão e Castela. Então, nós temos 3 reinos juntos, Aragão, Leão e Castela. Isso tudo traz o fortalecimento da chamada Espanha. A partir desse fortalecimento, eles partem para as grandes navegações. E em 1492, o exército de Fernando Isabel apoderaram-se de Granada e expulsaram os árabes da Península Ibérica. Guerra de Reconquista. Esses foram os assuntos, mais ou menos, que nós trabalhamos com vocês. Fizeram uma pequena revisão, é claro, nós trabalhamos vários assuntos, mas nós escolhemos alguns para fazer essa revisão para vocês. Tá certo? Eu espero que agora vocês, com tranquilidade, façam uma prova bem centrada. Vocês que, na aula, nós tivemos várias dicas sobre a prova. Concentre-se na prova. Espero que tenhamos aqui um desfecho maravilhoso e que todos consigam passar.
porque eu espero cada um de vocês no próximo ano, no segundo ano. Um grande abraço.